Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo no canal Ouvido Mágico. Esse é mais um capítulo do livro O Morro dos Ventos Uivantes, de Emily Brontë, publicado pela primeira vez em 1847. Antes, não esqueça de se inscrever no canal, deixar um joinha e, se puder me ajudar, meu Pix e o Apoia-se estarão na descrição e no primeiro comentário. Boa história! Capítulo 24. Ao final de 3 semanas, tive condições de deixar meu quarto e andar pela casa. Na primeira oportunidade de me sentar com Catherine, à noite, pedi a ela que lesse para mim, pois meus olhos estavam fracos. Estávamos na biblioteca e o patrão fora se deitar. Ela consentiu, um tanto a contragosto, me pareceu. Imaginando que talvez não apreciasse o meu tipo de leitura, pedi-lhe que escolhesse algo entre os livros que costumava ler. Ela selecionou um de seus favoritos e leu sem interrupção durante cerca de 1 hora, quando começou a fazer perguntas incessantes. Ellen, você não está cansada? Não é melhor ir se deitar? Vai ficar doente acordada até tão tarde. Não, não, minha querida, não estou cansada. Respondi repetidas vezes. Percebendo que eu estava impassível, tentou outra maneira de mostrar o quanto a atividade lhe desagradava. Pôs-se a bocejar e a se espreguiçar e... Ellen, estou cansada. Pare de ler então e vamos conversar. Retruquei. Foi ainda pior. Ela ficou irritada, suspirando o tempo todo e consultando o relógio até as 8 horas. Por fim, foi para o seu quarto morta de sono, a julgar pela expressão esfatiada e pesada e pelo esfregar constante que infligia aos seus olhos. Na noite seguinte, parecia ainda mais impaciente. Na terceira, desde que voltara a ter minha companhia, queixou-se de uma dor de cabeça e me deixou. Achei o comportamento estranho. Fiquei sozinha por algum tempo e decidi perguntar se estava melhor e se não preferia se deitar no sofá em vez de ficar em seu quarto no escuro. Não achei Catherine no andar de cima, nem no de baixo. Os criados afirmaram que não a tinham visto. Fiquei escutando atrás da porta do Sr. Edgar. Silêncio absoluto. Voltei aos aposentos dela, apaguei minha vela e me sentei junto à janela. A lua brilhava, uma camada fina de neve cobria o chão, e imaginei que ela talvez tivesse tido a ideia de dar um passeio no jardim para se revigorar um pouco. E de fato pude ver um vulto esgueirando-se ao longo da cerca interna do parque. Mas não era a minha jovem ama. Quando o vulto saiu à luz, reconheci um dos cavalariços. Ele ficou parado ali por um tempo considerável, olhando para a estrada que cruzava o parque. Começou em seguida a andar depressa, como se tivesse visto algo, e logo reapareceu, trazendo o pônei da jovem patroa. Lá estava ela, acabando de desmontar e caminhando junto ao animal. O homem levou-o furtivamente pela grama até o estábulo. Kate entrou pela janela da sala de visitas e subiu sem fazer ruído até o quarto, onde eu a aguardava. Fechou a porta com todo cuidado, tirou os sapatos cobertos de neve, desamarrou o chapéu e começava, sem dar pela minha presença, a pôr a capa de lado, quando subitamente me levantei e revelei que estava ali. A surpresa deixou-a petrificada por um instante. Ela balbuciou uma exclamação indistinta e ficou ali parada. Minha querida senhorita Catherine, comecei a dizer, por demais impressionada por suas recentes gentilezas para lhe dar uma bronca. Por onde andou a esta hora, a cavalo? E por que tentar me enganar, contando uma mentira? Onde foi que esteve? Fale. Fui até o outro lado do parque, gaguejou ela. Não lhe contei nenhuma mentira. E não foi a nenhum outro lugar? Não. Ah, Catherine, exclamei tristemente. Sabe que andou agindo mal ou não se sentiria obrigada a me contar uma mentira. Isso me entristece. Preferiria ficar 3 meses doente do que ouvi-la mentir deliberadamente. Ela se precipitou sobre mim num abraço, irrompendo em lágrimas. Ellen, tenho tanto medo de que fique zangada. Prometa que não vai se zangar e lhe conto toda a verdade.
Detesto ter de escondê-la. Sentamo-nos junto à janela. Assegurei-lhe que não ralharia com ela, fosse qual fosse o segredo. E já adivinhava qual era, é claro. Então ela começou a contar. Fui até Wuthering Heights, Ellen, e não deixei de ir nem um único dia desde que você adoeceu, exceto 3 vezes antes e 2 depois que você deixou seu quarto. Dei livros e gravuras a Michael em troca de lhe aprontar Minnie todas as noites e depois levá-la de volta ao estábulo. Não vá brigar com ele, por favor. Chegava a Heights às 6h30 e em geral ficava até às 8h30, voltando então a galope para casa. Não era para me divertir que ia até lá. Com frequência me sentia infeliz o tempo todo. De vez em quando me alegrava, uma vez por semana talvez. No começo achei que seria difícil persuadi-la a me deixar cumprir a promessa que fizera a Linton, pois eu dissera que ia visitá-lo no dia seguinte, quando o deixamos. Mas você não desceu, facilitando as coisas. Enquanto Michael consertava a tranca do portão do parque à tarde, apossei-me da chave e disse a ele que meu primo desejava que eu fosse visitá-lo, porque estava doente e não podia vir até Grange. Disse-lhe também que meu pai não me autorizaria a ir, então negociei com ele acerca do pônei. Michael gosta de ler e pensar em deixar o serviço em breve para se casar. Ele então propôs que eu lhe emprestasse livros da biblioteca e faria o que eu desejava. Preferi em vez disso dar-lhe os meus próprios livros, o que o deixou ainda mais satisfeito. Na minha segunda visita, Linton parecia mais alegre. Zillah, a governanta, preparou-nos um aposento limpo e um bom fogo. Disse que Joseph estava na igreja e que Hareton Earnshaw saíra com os cachorros para roubar os fazões dos nossos bosques, como ouvi dizer mais tarde, de modo que ficássemos à vontade. Trouxe-me vinho quente e pão de mel e pareceu extremamente solícita. Linton sentou-se na poltrona e eu na cadeirinha de balanço junto à lareira, e rimos e conversamos tão alegremente, tínhamos tanto a dizer. Planejamos aonde iríamos e o que faríamos no verão. Não vou repetir o que dissemos, pois você acharia tudo uma tolice. Chegou um momento, porém, em que quase tivemos uma discussão. Ele disse que a maneira mais agradável de passar um dia quente de julho era ficar deitado da manhã até a noite, numa moita de urzes no meio da charneca, as abelhas zumbindo como num sonho, de flor em flor, e as cotovias cantando lá no alto, e o céu azul e o sol brilhando firmemente e sem nuvens. Era a sua mais perfeita ideia da felicidade do paraíso. A minha era me balançar numa árvore verde e farfalhante, com o vento oeste soprando e nuvens brancas esvoaçando velozes lá no alto, e não apenas cotovias, mas também tordos e melros e pintarroxos e cucos derramando música por todos os lados, e a charneca vista à distância, entrecortada por pequenos vales frescos e sombreados, mas perto de mim a grama alta ondulando à brisa, os bosques e a água murmurante, o mundo inteiro desperto e louco de alegria. Ele queria repousar num êxtase de paz. Eu queria que tudo cintilasse e dançasse num glorioso jubileu. Disse a ele que seu paraíso não teria vida suficiente. Ele falou que o meu parecia embriagado. Afirmei que acabaria adormecendo no seu. Ele retrucou que no meu não conseguiria respirar e começou a ficar bastante irritado. Por fim concordamos em tentar os dois, assim que chegasse o bom tempo. Beijamo-nos e fizemos as pazes. Depois de termos ficado sentados por 1 hora, contemplei o salão com seu chão liso e sem tapetes, e pensei que seria ótimo brincar ali se tirássemos a mesa do lugar. Pedi a Linton que fosse chamar Zillah para nos ajudar e poderíamos brincar de cabra cega. Ela tentaria nos pegar, como você costumava fazer, Ellen. Ele não quis. Não havia graça nenhuma naquilo, disse-me, mas consentiu em jogar bola comigo. Encontramos 2 bolas no armário, em meio a um monte de brinquedos velhos, peões, arcos, raquetes e petecas. Uma delas tinha a letra C e a outra H. Quis ficar com a C por ser a inicial de Catherine, e o H poderia ser de Heathcliff, seu nome. Mas a bola H estava com o recheio saindo e Linton não gostou dela. Eu o venci todas as vezes. Ele foi ficando irritado de novo, tossiu e voltou para sua poltrona. Naquela noite, porém, recobrou o bom humor com facilidade.
Ficou encantado com 2 ou 3 belas canções. As suas canções, Ellen. E quando tive que ir embora, me implorou que voltasse na noite seguinte, e prometi que voltaria. Minnie e eu galopamos de volta para casa, mais leves do que o ar, e sonhei com Wuthering Heights e com meu doce e querido primo até de manhã. No dia seguinte fiquei triste, em parte porque você estava doente, e em parte porque gostaria que meu pai soubesse das minhas visitas e as aprovasse. Mas o luar estava lindo após o chá. No caminho minha tristeza foi se dissolvendo. Vou ter mais uma noite alegre, pensei comigo mesma, e o que me deixa ainda mais feliz, meu belo Linton também. Trotei pelo jardim deles e estava me dirigindo à porta dos fundos, quando aquele tal Earnshaw veio me receber, pegou a rédea e me convidou a entrar pela frente. Acariciou o pescoço de Minnie, disse que era um lindo animal e deu a impressão de querer que eu falasse com ele. Só lhe disse que deixasse o cavalo em paz, ou acabaria levando um coice. Ele respondeu com seu sotaque vulgar, examinando as patas do animal com um sorriso. Não ia fazer muito estrago. Eu estava inclinada a fazer um teste, mas ele se afastou para abrir a porta e, ao levantar a tranca, ergueu o rosto para a inscrição no alto, com uma mistura estúpida de inabilidade e orgulho. Senhorita Catherine, já sei ler aquilo. Ótimo, exclamei. Vamos ouvir então. Você está mais inteligente? Ele soletrou, depois pronunciou pausadamente o nome Harrington Earnshaw. E os números? Perguntei, encorajando-o ao ver que tinha parado. Isso eu ainda não sei. Ele respondeu. Ah, mas como é burro! Falei, rindo com vontade do seu fracasso. O pateta ficou me olhando com um sorriso pairando nos lábios e começou a franzir o senho, como se não soubesse se deveria se juntar à minha alegria ruidosa, se era uma agradável intimidade ou o que era de fato um desprezo. Acabei com suas dúvidas ao ficar novamente séria e dizer que ele se fosse, pois minha visita era para ver Linton, não ele. Harrington corou, pude notá-lo à luz da lua, deixou cair a mão que segurava a tranca e se afastou, a imagem do orgulho ferido. Imaginava-se em pé de igualdade com Linton porque sabia ler o próprio nome, e ficou terrivelmente frustrado por eu não achar o mesmo. Um momento, minha cara senhorita Catherine, interrompi. Não vou repreendê-la, mas não estou gostando da sua conduta. Se tivesse se lembrado de que Harrington é seu primo, tanto quanto o Sr. Ratcliffe, teria achado inapropriado agir dessa forma. Foi louvável da parte dele desejar estar no mesmo nível de Linton, e provavelmente ele não aprendeu o que aprendeu somente para se exibir. A senhorita já fez com que ele se envergonhasse de sua ignorância antes, não tenho dúvidas, e ele desejava remediar isso para lhe agradar. Desdenhar de sua desajeitada tentativa foi muito rude. Se tivesse sido criada nas circunstâncias em que ele foi, teria sido mais gentil. Ele era uma criança tão sagaz e inteligente quanto a senhorita, e magoa-me ver que é desprezado agora, porque ouviu Ratcliffe o tratou de forma tão injusta. Ora, Ellen, você não vai chorar por causa disso, vai? Exclamou ela, surpresa diante do meu fervor. Mas espere, e vai ouvir se ele aprendeu o ABC para me agradar, e se valeria a pena ter sido gentil com aquele estúpido. Entrei. Linton estava deitado no sofá e se ergueu um pouco para me receber. Estou doente esta noite, Catherine, meu amor. Disse. É você quem deve falar e me deixar ficar ouvindo. Venha e sente-se ao meu lado. Tinha certeza de que não deixaria de cumprir sua promessa e vou fazê-la prometer de novo, antes que vá embora. Eu sabia que não devia importuná-lo, já que estava doente. Falei com toda a gentileza e não fiz perguntas, evitando irritá-lo. Tinha levado para ele alguns dos meus melhores livros. Ele me pediu que lesse um pouco um deles, e eu já ia começar quando Earnshaw abriu a porta num rompante. Após refletir, ele destilara veneno suficiente. Avançou diretamente sobre nós, agarrou Linton pelo braço e o atirou para fora do sofá. Vá para o seu quarto! Rugiu, e as palavras eram quase indistintas, tamanha sua ira. Seu rosto estava inchado e furioso. Leve-a para lá, se ela vier visitá-lo. Vocês não vão me deixar de fora. Agora vão, os dois. Ele praguejou e não deu a Linton tempo de responder, quase que o atirando na cozinha, e cerrou o punho quando o segui, aparentemente doido de vontade de me esmurrar.
Por um instante tive medo e deixei cair um dos livros. Ele chutou na minha direção e fechou a porta. Ouvi uma risada maligna, meio falhada, junto à lareira, e ao me virar deparei-me com o odioso Joseph, de pé, esfregando as mãos ossudas e tremendo. Tinha certeza de que ele ia lhes ensinar uma lição. É um ótimo rapaz. Agora está se comportando como deveria. Ele sabe, isso mesmo, ele sabe tanto quanto eu quem é que deveria ser o patrão por lá. Deu um jeito de botar os dois no devido lugar. Para onde é que nós vamos? Perguntei ao meu primo sem dar ouvidos ao deboche do velho desgraçado. Linton estava pálido e trêmulo. Nesse momento não estava bonito, Ellen. Ah, não! Seu aspecto era assustador, pois o rosto magro e os grandes olhos compunham uma expressão de fúria, desvairada e impotente. Ele agarrou a maçaneta da porta e sacudiu. Estava trancada por dentro. Se não me deixar entrar, vou matá-lo! Se não me deixar entrar, vou matá-lo! Guinchou mais do que gritou. Demônio! Demônio! Vou matá-lo! Vou matá-lo! Joseph deu aquela risada crocitante outra vez. Veja só, é igual ao pai. É igual ao pai. Todos nós temos um pouco do outro lado dentro de nós. Não se preocupe, Harrington, meu garoto. Não fique com medo. Ele não tem como lhe encostar um dedo. Segurei as mãos de Linton e tentei levá-lo dali, mas ele deu um ganido tão agudo que não ousei continuar. Por fim, seus gritos foram sufocados por um acesso terrível de tosse. O sangue jorrava de sua boca e ele caiu no chão. Corri até o pátio, doente de terror, e chamei Zilá, o mais alto que pude. Ela logo me ouviu, estava ordenhando as vacas num telheiro atrás do celeiro. Veio correndo e perguntou o que era. Não tive fôlego para explicar. Arrastando-a para dentro de casa, procurei por Linton. Earnshaw saíra para examinar o mal que causara e estava levando o pobrezinho lá para cima. Zilá e eu subimos atrás dele, que, contudo, me deteve no alto da escada e disse que eu não podia entrar e que devia voltar para casa. Exclamei que ele havia matado Linton e que eu ia entrar. Joseph trancou a porta e declarou que eu não faria nada daquilo, me perguntando se estava tão maluca quanto ele. Fiquei ali parada, chorando, até a governanta reaparecer. Ela afirmou que logo ele estaria melhor, mas que não podia com toda aquela gritaria e todo aquele ruído. Levou-me para dentro de casa, na verdade, quase me carregou. Ellen, eu estava desesperada. Soluçava e chorava tanto que estava quase cega, e o bandido, por quem você tem tanta simpatia, continuava parado diante de mim. Atrevia-se de vez em quando a mandar que eu me calasse e a negar que era a sua culpa. Por fim, assustado por minhas promessas de contar tudo ao papai e garantir que ele fosse preso e enforcado, começou também a gaguejar e saiu dali, a fim de ocultar sua agitação covarde. Ainda assim, eu não estava livre dele, quando por fim me convenceram a partir e eu já me afastaram em 100 metros da propriedade. Ele subitamente surgiu das sombras, à beira da estrada, segurou Minnie e me impediu de prosseguir. Senhorita Catherine, estou muito aflito, começou a dizer. Mas é uma pena que... Dei-lhe uma chicotada, achando que talvez fosse me matar. Ele me soltou, esbravejando um dos seus horríveis xingamentos, e galopei de volta para casa, quase sem sentidos. Não vim dar boa noite a você naquele dia, e no seguinte não fui até Wuthering Heights. Desejava ir e muito, mas estava estranhamente perturbada. Às vezes temia ouvir a notícia de que Linton estivesse morto. Às vezes estremecia ante a mera ideia de encontrar Harrington. No terceiro dia tomei coragem. Não podia mais aguentar o suspense e lá fui eu, mais uma vez. Saí às 5 horas caminhando. Imaginei que conseguiria me esgueirar para dentro da casa e até o quarto de Linton sem que notassem. Mas os cachorros anunciaram minha aproximação. Zilá me recebeu e, dizendo que o rapaz estava quase bom, levou-me a uma salinha atapetada e bem arrumada, onde, para minha imensa alegria, deparei-me com Linton deitado num pequeno sofá, lendo um de meus livros. Mas ele não quis falar comigo, nem olhar para mim durante 1 hora inteira. Ellen, seu temperamento é muito difícil. E o que mais me espantou foi que, quando por fim abriu a boca, foi para dizer uma mentira, a de que eu causara todo aquele transtorno, e Harrington não tinha culpa. Sem ter o que responder, a não ser de maneira muito exaltada, levantei-me e me fui dali.
Ouvi um débil "Catherine" às minhas costas. Linton não contava com aquela reação, mas não me voltei, e nos dias seguintes fiquei em casa, quase que determinada a não ir mais visitá-lo. Mas era tão terrível deitar e levantar sem qualquer notícia dele, que minha resolução se dissolveu antes mesmo de estar propriamente tomada. Antes parecer errado ir até lá, agora parecia errado não ir. Michael veio me perguntar se deveria selar Minnie. Respondi que sim e achei que estava cumprindo um dever enquanto cavalgava morro acima. Fui obrigada a passar diante das janelas da frente para chegar ao pátio. De nada adiantaria tentar ocultar a minha presença. "O patrãozinho está na casa", disse Zilá ao ver que eu me dirigia à saleta. Entrei. Earnshaw também estava, mas saiu no mesmo instante. Linton encontrava-se na grande poltrona, semi-adormecido. Caminhando até a lareira, comecei a dizer num tom sério, no qual parcialmente acreditava: "Como não gosta de mim, Linton, e como pensa que venho até aqui com o propósito de prejudicá-lo, alegando que é o que eu faço todas as vezes, este vai ser o nosso último encontro. Vamos nos despedir, e explique ao Sr. Ratcliffe que não deseja me ver e que ele não deve inventar mais mentiras a esse respeito." "Sente-se e tire o chapéu, Catherine", respondeu ele. "Você é tão mais feliz do que eu. Deveria também ser melhor. O papai fala tanto dos meus defeitos e demonstra tanto desprezo por mim, que é natural que eu seja inseguro. Com frequência me pergunto se não sou mesmo tão completamente desprezível quanto ele diz que eu sou. Sinto-me então tão zangado e amargurado que odeio todo mundo. Sou desprezível e tenho um gênio ruim, e pensamentos ruins quase sempre. Se quiser, pode me dizer adeus. Vai se livrar de um aborrecimento. Só lhe peço, Catherine, para me fazer uma justiça. Acredite que se eu pudesse ser tão amável, gentil e bom quanto você, eu seria. Tão bem disposto e tão feliz e saudável quanto você. E acredite que sua gentileza fez com que eu a amasse ainda mais do que se merecesse o seu amor. E embora eu não pudesse e não possa evitar de mostrar minha verdadeira natureza, lamento muito e me arrependo de tudo, e hei de lamentar e de me arrepender até a morte." Senti que ele falava a verdade e senti que devia perdoá-lo, e que, embora pudéssemos brigar no momento seguinte, deveria voltar a perdoá-lo. Fizemos as pazes, mas choramos, nós dois, durante todo o tempo em que ali fiquei, não inteiramente movida por pena, embora eu tivesse pena de Linton por ter aquela natureza tão deturpada. Ele nunca vai fazer com que seus amigos se sintam bem, e nunca há de se sentir bem ele próprio. A partir daquela noite fui sempre para sua pequena salinha, pois seu pai regressou no dia seguinte. Em 3 ocasiões, se não me engano, estivemos alegres e esperançosos como naquela primeira noite. Minhas outras visitas foram tristes e aflitas, ora devido ao seu egoísmo e rancor, ora por causa dos seus sofrimentos, mas aprendi a tolerar os primeiros com quase tão pouco ressentimento quanto os segundos. O Sr. Ratcliffe me evita, deliberadamente. Mal voltei a vê-lo. Domingo passado, chegando mais cedo do que o habitual, ouvi-o insultando o pobre Linton por sua conduta na noite anterior. Não sei como foi que ele soube, a menos que tenha ficado escutando. Linton, de certo, se comportara mal, mas isso só dizia respeito a mim, e interrompi o sermão do Sr. Ratcliffe, entrando e lhe dizendo isso. Ele irrompeu numa risada e se foi, afirmando que ficava feliz por eu pensar dessa maneira. Desde então tenho dito a Linton que sussurre, quando quiser dizer coisas desagradáveis. Pronto, Ellen, você já está a par de tudo. Não posso ser impedida de ir a Wuthering Heights, sob pena de fazer sofrerem 2 pessoas. Por outro lado, se você não contar ao papai, as minhas visitas não precisam perturbar a tranquilidade de ninguém. Você não vai contar, vai? Vai ser muito impiedoso de sua parte se fizer isso. Até amanhã decido o que fazer a esse respeito, senhorita Catherine. Preciso refletir bem, então vou deixá-la agora e me retirar para pensar no assunto. Pensei no assunto em voz alta na presença do meu patrão. Fui direto do quarto dela ao dele e relatei a história toda, exceto as conversas que ela tivera com o primo. Também não fiz menção a Harrington. O Sr. Linton ficou alarmado e aflito, mais do que deixou transparecer. Pela manhã, Catherine ficou sabendo que eu traíra sua confiança e também descobriu que suas visitas deviam terminar.
Em vão chorou e fez uma cena diante da proibição, implorando ao pai que tivesse pena de Linton. Tudo o que conseguiu como consolo foi a promessa de que ele escreveria ao rapaz, dando-lhe permissão para vir até Grange sempre que quisesse, mas explicando-lhe que não esperasse mais ver Catherine em Wuthering Heights. Talvez, se ele estivesse a par do temperamento e do estado de saúde do sobrinho, viesse a achar prudente privá-los até mesmo desse pequeno consolo.